Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Vamos aqui então iniciar a análise do Bitcoin, das criptomoedas iniciando. Então o mercado recuperou. Semana passada eu tinha alertado que a gente tinha que aguardar para ver como que ocorreria, como que fecharia esse tipo de rompimento deste fundo aqui, caracterizado por esse martelo positivo. De fato, o que os insights que a gente tinha era: o Bitcoin tende a bombar, porque em relação a esse suporte a gente tem três fundos falhados, três rompimentos falhados, por esse martelo negativo, por esse martelo positivo e por esse martelo negativo. Mesmo assim, rompeu o suporte com rompimento legítimo, esse suporte aqui inicial, mas ficou esse aqui remanescente, e foi o terceiro que rompeu esse suporte falsamente, dando força para o mercado bombar, mas falhou. E às vezes essas falhas ocorrem contra o que a psicologia do mercado denota, porque acontecem eventos que são imprevisíveis e que podem influenciar o mercado. Então, se tiver uma guerra em algum lugar, se começar, ou se tiver uma probabilidade de guerra em algum lugar, pode influenciar o Bitcoin. Se tiver algum ataque, pode influenciar os mercados. Então, esse tipo de coisa tende a ocorrer no mercado. Mas os fundamentos das criptomoedas denotam, e também do ouro e da prata denotam que os fundamentos econômicos denotam que a grana tende a migrar para o Bitcoin, criptomoedas em geral, ouro e prata no mínimo, como refúgio contra a crise econômica que já está acontecendo. Mas a crise econômica descarada, demonstrada, pode acontecer a qualquer momento, ou daqui a um ano mais ou menos, etc. Que pode ter o estouro literalmente da crise, do crash, etc. Então, o rompimento deste suporte, ele foi falhado por esse maroboso negativo. Então, teve essa queda gigante que detonou esse suporte. Mas remanesceu esse suporte aqui, teve rompimento falhado. Então, já deu um indício de que o Bitcoin ele pode estar encontrando suporte aqui no semanal, nesta região de cerca aqui de 56.346, tá? 56.500. Vou colocar aqui que 56.500. Tá? 56.500 e é esse suporte. Na semana seguinte fez um padrão Tweezer Bottom. Exato, Tweezer Bottom. A Tweezer Bottom ela se caracteriza pelo seguinte: você tem um maroboso negativo, tem uma sombra inferior razoavelmente pequena, e do fechamento tem um gap. Há uma sombra que fica condizente com o mesmo final, mesma mínima da sombra inferior, e depois o candle ele sobe pelo menos 50% do corpo do candle anterior. Obviamente essa Tweezer Bottom não é perfeitamente a questão da sombra, que a segunda sombra ela não coincide perfeitamente com a primeira, mas é muito próximo, ou seja, é uma Tweezer Bottom, uma pinça de fundo que caracteriza uma região de suporte confirmada. E ao romper a máxima da pinça de fundo, confirma, aumenta o poder deste padrão. Foi o que aconteceu. Então esse suporte ele está fortalecido para que o preço ele tenda a parar aqui e bombar. Antes, quando o suporte era aqui, o alvo, na realidade o alvo ainda continua do mesmo jeito, né? Porque o alvo ele foi projetado pelo mensal, tá? Antes o alvo do mensal estava aqui, tá? Ele caiu um pouquinho, ó, tá fazendo um doji pernalta, né? Long leg doji. E a projeção antes era para 105 mil do Bitcoin.
por este fundo presumido, ou seja, quando a gente tem um pivô de alta, ao romper esse topo, aqui, o tamanho dessa onda tende a se projetar a partir desse fundo, só depois que rompe. Mas nós podemos ter sinais que antecedem e presume-se que o fundo vai ser aqui sem ter o rompimento. Então faz um padrão de candlestick, tem um ciclo de tendência de alta que provavelmente fará ondas de alta, etc. Então é provável que vai romper aqui, eu já posso me antecipar ao alvo. É o que eu estou fazendo aqui no gráfico mensal. E antes a projeção foi nesse fundo presumido que caiu um pouco mais. Então a projeção, a gente vai pegar aqui o tamanho dessa onda de baixa, projetar aqui para cima e projetar aqui para esse fundo presumido. E daí o alvo não está no 105 mil mais, mas está no 101 mil. Então, alvo do Bitcoin não é mais 105 mil, 101 mil, só nessa onda de alta. O ciclo da tendência de alta do Bitcoin no gráfico mensal deu o sinal Eagle aqui, o X-King de compra, X-Prince de compra, aliás. Primeira onda, segunda, terceira. Tem chance de fazer a quinta onda, né? A terceira onda de alta. E se tiver força na terceira onda de alta, tende a fazer a quarta onda de alta. Então, eu sempre mantive essa posição. Sinal de compra da minha carteira de criptomoedas para longo prazo está ativado. Durante toda essa queda sempre esteve ativado. Quem faz parte do grupo secreto de sinais está com o sinal de compra ativado lá. Certo? Então a probabilidade do Bitcoin é subir e o posicionamento do método operacionalmente foi continuar com viés comprado para comprar, para fazer compras para longo prazo. Trade, né, nessa queda aqui, eu passei alguns trades vendidos semana passada na Dogecoin, no Bitcoin, também acertei uma queda no Bitcoin nos sinais de amostra de day trade, mas para curto prazo, né, trade de curto prazo, ele vai operar comprado e vendido em correções, etc. Tá? O market cap do Bitcoin continua aí, tá crescente, o do Ethereum também tá um pouco estável, o mercado, né, bombando. E existe então essa probabilidade do mercado subir. Por conta dessa tweezer button, dessa pinça de fundo aqui, existe uma chance grande do mercado encontrar suporte aqui. Infelizmente falhou o suporte daqui. Tudo indicava que ele permaneceria aqui, mas caiu um pouco. Voltou aqui para essa região de suporte. Está com probabilidade, segundo mensal, de bombar. E gráfico diário, ele entrou em tendência de baixa, está com o sinal Eagle ativado para cair, mas ele tende a falhar por conta do semanal e por conta do mensal e por conta dos fundamentos econômicos que favorecem a alta do Bitcoin, a alta das criptomoedas, assim como do ouro, também da prata. Vendo aqui o ouro agora, já dando uma olhada aqui no ouro, ele tende a corrigir, né, fazer uma correção, porque ele terminou o chamado fractal da morte dos touros na realidade, que é o que? Quando você tem um sinal de compra e você tem a tendência de alta, né, ocorre um cansaço dessa tendência para uma correção ABC, para depois continuar a tendência de alta. O ouro está em tendência de alta no médio prazo, mas ele deveria fazer essa correção ABC porque acionou esse fractal que indica uma correção para depois continuar. Só que até o momento não caiu. Talvez falhe esse fractal, só que a gente vê também, obviamente, uma congestão, né? Uma tentativa. A gente vê que subiu, daí tá aqui, fez uma queda boa. Pode ser que ele congestione aqui durante um tempo, né, para depois cair, ou fique congestionado para depois bombar. Mas existe essa probabilidade de congestão ou correção no ouro, mas é pit stop para subir mais. Ou seja, você que é investidor no ouro, nessa queda você deve buscar acompanhar essa queda para saber o ponto de fim dela, para você comprar mais barato o ouro a longo prazo.
Agora, detalhes econômicos e fundamentos econômicos específicos. Que a gente tem aqui que dar uma olhadinha. E é essa questão do indicador Warren Buffett. Tá? Tem aqui o indicador Warren Buffett, que a crise de 2000, né, ele passou de 100. Quando o indicador Warren Buffett passa de 100, que é o valor de mercado, né, o Market Capitalization, dividido pelo PIB do país, né, PIB calculado anualmente, geralmente, divide o market cap do mercado de ações sobre o PIB. Se der acima de 100%, tá caro. Crise de 2000.com tava 150%. Crise de 2008, ó, ficou acima. Teve a crise de 2008 no mercado. Chegou a 100% mais ou menos. E agora a gente está com o indicador Buffett bem alto. Chegando a 200% aqui já. Então, pessoal, a gente tem ações da esse indicador, ele acertou várias crises aqui. A gente vê, ó, que 1980, ó, 1920, 1980, 85, 90, durante todo esse tempo o indicador Buffett ficou tranquilo. Agora, nas crises financeiras, ele ficou acima de 100 e acertou as crises. Claro que, né, ficou acima de 100 vai cair amanhã, ou vai cair daqui a 2 semanas. Não, é um alerta, um insight de provável queda no mercado. Um insight de provável queda no mercado. Então, ó, o indicador Buffett atingiu oficialmente 195%, 200% arredondado, mais alto da história, toda a história, mais alto que a bolha.com e a crise financeira global e o crash da Covid de 2022. Então, todos os indicadores econômicos que indicam uma crise iminente de quebradeira bancária e de quebradeira imobiliária que vai atingir o mundo inteiro, ele está escancarado para vocês verem. As ações estão subindo, as ações estão bombando, igual na crise das .com, na crise de 2007, 2008, do subprime, o pessoal comprava na alta, o mercado bombando, vamos comprar, tá subindo, tá bombando, etc. Euforia extrema. Então, uma hora isso aí vai quebrar. Uma hora vai ter uma correção forte no mercado. E o Bitcoin vai cair também, as criptomoedas vão desabar também, o ouro também vai desabar. É o contrário. O refúgio para o dinheiro, hoje, como existe Bitcoin e criptomoedas, vai para as criptomoedas. E também para o ouro e prata, como sempre foi. Lá em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, tudo estava quebrando, e o ouro bombando e as bolsas explodindo também em lucro. Só que nesse caso, é uma crise que tende a atingir as bolsas também. Então o ouro tende a bombar. Como existe Bitcoin e criptomoedas hoje, Bitcoin e criptomoedas também tendem a bombar. Então tá aí, pessoal, o indicador Buffett aí. Nas alturas 200%, bombando. E temos o S&P 500 subindo, ó. Graficamente, a psicologia do mercado pelo gráfico que acerta alta, baixa, etc. Psicologia do mercado que acerta isso, definitivamente apontou que corrigiria, não corrigiu, continua subindo. Ou seja, é contra a psicologia do mercado, é contra o indicador Buffett, é contra tudo. O mercado está subindo, mas uma hora a crise vem e quebra tudo, como aconteceu em 2007, 2008. Então muitas ações estão subindo, etc. Mas a gente tem outro indicador do Warren Buffett, que é o próprio Warren Buffett fazendo caixa. Ele vendeu ações que ele tinha lucro e o dinheiro está parado. Por que ele não está pegando esse dinheiro e colocando em ações e investindo agora? Provavelmente por causa desse indicador e de outros parâmetros, que ele é o oráculo de Omaha. Ele é um perito na parte fundamentalista, um gênio nessa área. Ele é um multibilionário, então temos que ver as atitudes de Buffett para ter insights através do comportamento dele, de como ele está
operando no mercado. E ele não está comprando ações pesado. Ele está fazendo caixa e deixando o dinheiro parado. Então ele sabe de muita coisa, ele tem vários insights indicando que uma crise iminente vem por aí. Certo? O dólar americano contra o real brasileiro. Ele continua em tendência de alta, deu um sinal Eagle com probabilidade de 80% de fazer o fractal, tá? De alta lá, com as 3 ondas de alta. Fez a primeira onda e tende a fazer a terceira e continuar subindo. Então provavelmente vai romper os topos aqui ao longo de 3 ou 4 meses e atingir os 6 dólares e continuar a alta possivelmente. É bom o dólar subir porque as criptomoedas se bombarem também nessa crise, que é o provável que suceda. Teremos no Brasil, as criptomoedas vão valer muito para você comprar coisa aqui ou vender suas criptomoedas e fazer lucro. Eu sou contra vender criptomoedas, sou a favor que você use as próprias criptomoedas e compre alguma coisa. E daí você não paga imposto, você faz permuta, né? Então, daí você não paga imposto, tá fazendo permuta. Mesmo com SDT, você tá fazendo permuta. Tem advogado que diz para você pagar, mas tem advogado que diz que não pode, então eu fico com esse que diz que não pode, porque não pode. Permuta não pode. Trocar um celular por outro mais caro, eu não tive lucro. Eu tenho que vender, ganhar em dinheiro de verdade para pagar imposto. Então, probabilidade do dólar é bombar, subir. Isso é bom para o Bitcoin, mas para a nossa economia não é muito bom, porque o preço de tudo tende a subir. Bom, as principais fiats mais fortes, é importante também a gente ter conhecimento aí sobre as fiats. O dólar continua acima de tudo, a moeda fiat mais forte. E temos aqui o franco suíço contra o dólar, que estava resistindo a semana passada e continua. Ele está com uma força antagônica, ele está com uma força para cair, porque ele tem um sinal Eagle aqui. E tem a probabilidade de fazer aqui o ciclo da tendência de baixa, com alta probabilidade, mas ele também deu um sinal Eagle depois de compra para fazer o ciclo de tendência de alta para cima. Como deu o primeiro sinal Eagle de baixa, então esse aqui, digamos que ele tem 55% de chance de ocorrer, e esse aqui 45%, ou seja, um embate de forças, uma congestão, lateralização, por conta dessa condição. Não dá para definir para onde vai o franco suíço, a questão é que ele está disputando com o dólar de certa maneira, ele não está numa posição de desabamento extremo ou de alta extremo. O dólar, os dois, tanto franco suíço como o dólar americano, são as moedas fiat mais fortes para você ter como reserva para fazer pagamentos de curto prazo com algo estável. Porque criptomoedas é instável. Em uma semana pode cair 20%. Se você precisa pagar alguma coisa com certas criptomoedas, você não vai conseguir por conta da volatilidade. No longo prazo, que pode ter valorizações de milhares, 10 mil, 30 mil por cento, se cair 50% não tem problema. Porque valorizou 10 mil por cento, está valendo 5 mil por cento com uma queda de 50%, e você tem o seu poder de compra muito mais alto do que real e dólar. Só que isso é longo prazo, em 10 anos. Quem comprou Bitcoin por 100 dólares e o patrimônio desvalorizou 50% em relação ao preço de hoje, ele continua com o poder de compra extremo, então ele pode gastar Bitcoin. Mas no curto prazo, comprou Bitcoin hoje para gastar daqui a 2 semanas é complicado. Não é só uma questão de taxa, mas é uma questão de volatilidade da cripto. Bom, psicologia do trader. Então, pessoal, você tem que ser decidido, mente aberta, flexível e competitivo. Este é um mundo de risco, mas acima de tudo, ter criatividade e crescimento constante. Stanley Druckenmiller. Então, o que acontece, pessoal? Você vem aqui no meu site, você vem aqui, ó, em cursos, provas dos lucros consistentes, vê lá os sinais do Twitter, você vai cair
nessa página. Então são 5 sinais por semana, setups programados ali para dar lucro por semana em vários mercados, ouro, prata, metais, forex, paridades cambiais, ações, contratos futuros e Bitcoin e criptomoedas. Hoje eu passei sinal para Monero de compra. Então, veja bem, eu estou há 8 meses em apenas 5 chances por semana em um mercado. 5 chances por semana, então é bem limitado as minhas chances. Apenas 0,5% no day trade consegue desempenho bom. O resto quebra e se lasca. E além disso, operando em vários mercados. Então criptomoedas, ações, metais, etc. Então é um nível hard para demonstrar que o método funciona 100% pelo gráfico. 100% pelo gráfico. Eu consigo decifrar a psicologia do mercado e acertar, nem sempre, claro, mas acertar, ter assertividade e conseguir ter desempenho. São 8 meses nesse nível de dificuldade provando o método com os links antes e depois. Daí você tem os pilantras aí, né, que usam vários tipos de golpes, como por exemplo, mostram centenas de análises, erra a maioria, mas só mostra o que ganha. Várias contas quebram, mas só mostra que ganha. Então não adianta eu pegar uma conta e mostrar lucros extraordinários aqui. Né? E tudo isso aqui, você pode pausar o vídeo para ver isso aqui. Por isso que eu trabalho com 5 chances por semana em vários mercados para aumentar a dificuldade. E passo o setup que você aprende no meu curso. Você faz o meu treinamento, você aprende o setup que acerta 100% pelo gráfico, tem esse desempenho exatamente pelo gráfico. E eu provo isso no day trade. Leandro, por que há 10 anos atrás você não fez isso? Por que você não mostrou esse desempenho? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Por que você não fez essa lista aí? Já que hoje você está tendo um desempenho legal aí, mostrando, provando que 100% pelo gráfico funciona, quebrando o mito de que gráfico não funciona, etc. E de que análise técnica não funciona. Porque houve uma evolução. Evolução da minha parte. Então, criatividade e crescimento constante. Stanley Druckenmiller, que era o braço direito de George Soros, hoje ele é independente, trabalha com fundo ali independente, gestor de fundos, investidor profissional, mega bilionário. Ou seja, eu evoluí. Por que eu evoluí? Por que eu cheguei a esse nível? Eu tenho 17 anos de mercado, 17 anos de gráfico, 17 anos devorando gráfico, analisando gráfico todo dia, operando e estudando. Eu continuei estudando para evoluir. E justamente nessa crise financeira, ao invés de me deprimir, né? Estamos em crise, vai ter um crash, o pessoal está quebrando, um monte de empresa quebrando, etc. Situação muito triste para todo mundo. O que eu estou fazendo? Estudando para melhorar. Mas você já era bom antes, não importa. Eu posso me tornar melhor ainda. Daqui a 10 anos ou daqui a mais 5 anos eu posso descobrir mais coisas e melhorar e aumentar o meu desempenho torrencialmente. Então essas demonstrações que provam o meu método, então quando você compra o meu treinamento, você vai estar comprando um treinamento de um método que funciona. Não é fácil ser faixa preta no método, mas é um método que funciona. Você vai ter que quebrar a sua rotina de conforto, sair da zona de conforto, para estudar, para praticar o método, para ser bom, para conseguir esse desempenho aqui. Eu provo ao vivo nas redes sociais. Fora os acertos também semanais, de médio prazo que eu faço, com os insights que eu passo aqui. Então, por que eu cheguei nesse nível? Por que eu estou fazendo isso só há 8 meses atrás e não há 10 anos, 5 anos atrás? Porque eu evoluí 17 anos de mercado, teve a crise financeira, desconforto, ameaça a vida financeira de muita gente. Esse desconforto, essa condição crítica, condição adversa, me fez estudar para ter um desempenho maior, descobrir padrões no mercado que melhoram a minha assertividade no mercado e hoje eu estou tendo esse desempenho. Então, pessoal,
a gente tem que estar constantemente evoluindo, certo? Constantemente evoluindo. E eu já cometi o erro de, eu cheguei nesse nível, eu tentei tal coisa, tentei isso, tentei aquilo, vou ficar numa boa, porque não dá para evoluir mais, eu já sei o suficiente. Então é só ficar administrando aqui que eu vou me dar bem. Muito pelo contrário. Você pode estar bem, mas você tem que sempre estar evoluindo, porque você pode estar muito melhor do que você já está. E quando vier uma crise financeira, você vai ter uma habilidade suprema, surreal, que vai te tirar da lama enquanto todo mundo vai para a lama. Você que estudou, você que treinou, evoluiu, cresceu, progrediu, tem uma habilidade ainda maior, um maior diferencial. Porque estudou, praticou, ficou com essa visão de que eu tenho que melhorar, eu tenho que encontrar algo melhor, tenho que aumentar a qualidade das minhas habilidades. Isso também se trata para empreendimento também, negócio. Se você tem um negócio, o meu negócio tá dando lucro, a empresa está dando lucro, tá tudo bem. Se você melhorar suas habilidades, seu conhecimento, e também melhorasse a empresa, o serviço e produto da empresa, quando viesse a crise, você já plantou, você vai sobreviver na crise. E eu já cometi o erro, infelizmente, de, tá tudo bem, o negócio tá bom, a empresa tá boa, etc. E daí vem uma crise e você descobre que, puxa vida, eu poderia ter feito mais, poderia ter estudado mais, teria plantado e hoje eu estaria bem aqui na crise. Questão de administração de dinheiro também. Então, são erros que pessoas cometeram que você tem que aprender com o erro dos outros, porque é doloroso você errar para aprender. É mais doloroso, é mais vantagem, mais sábio você aprender com o erro dos outros do que errar, se lascar, se quebrar para aprender. Sai muito mais barato aprender com o erro dos outros. Então aprenda com esses erros que eu estou falando para vocês e veja o exemplo de desempenho na modalidade mais difícil, que tem apenas 5 chances por semana. Em vários mercados não é fácil fazer isso aqui. Tem os links antes e depois, não tem como fraudar isso aqui. Provando que o método funciona, provando que o meu método gráfico funciona. Funciona para day trade, mas o método gráfico acerta, por exemplo, que vai ter uma queda gigante no semanal, no mensal. Ao invés de você fazer o DCA que você não faz, e você acerta o fundo comprando pesado, igual eu fiz no Bitcoin, publiquei aqui o fundo de 16.700. Teve alguns erros também, mas teve pontos de compra muito mais barato do que no topo, do que na alta. Daí quando o mercado bomba, você já estava lá e pelo gráfico você acertou. A queda de 6 meses, de um ano, até 6 meses mais ou menos, você consegue acertar quedas, projetar o preço. Agora para 10 anos é fundamentos, 10 anos, 20 anos, você precisa de fundamentos para acertar movimentos do mercado, etc. Então isso aqui é um exemplo para vocês, de que você tem que estar constantemente evoluindo. Se você está bom na área que você trabalha, emprego, negócio, etc., você tem que estar melhorando constantemente, porque depois, quando vier uma crise no seu setor, você tem habilidades surreais para sair da lama ou para sobreviver na lama. A gente tem uma empresa chamada Casa do Pão de Queijo. Ela está falida, está quebrada aí, pediu recuperação judicial. E é uma empresa que tem muitos anos no mercado, ou seja, mesmo eles fazendo o possível para ter qualidade, etc., não foi possível eles sustentarem nessa crise financeira aqui no Brasil, no mundo inteiro, etc. Então, mesmo que não seja possível, ou seja muito difícil você sobreviver na lama de uma crise financeira pesada, se você investiu em conhecimento, se você melhorou o seu negócio, se você melhorou suas habilidades, sua chance de sobreviver, pelo menos, é muito maior. Isso já te dá uma vantagem extrema contra a crise que está ocorrendo. O problema é que as pessoas são reativas e elas querem reagir durante a crise e começar a estudar, a melhorar durante a crise. Isso aqui, para ter essa habilidade, eu tinha que ter feito isso aqui bem antes. E eu não estudei tão bem quanto eu deveria. Eu acho
né? Apesar de que assim, o desconforto da crise, etc., das ameaças, dessa adversidade, me ajudou a ter foi o catalisador para eu ter ideias e ter uma percepção mais aguçada, né? Então, às vezes, na crise, numa situação de desconforto extremo, você tem esses catalisadores de ideias, de percepção e consegue ver onde ninguém vê, ver o que você não via antes quando não tinha esse desconforto. Então isso acontece também numa crise, né? Então às vezes a evolução vem na crise, a grande evolução para você vem na crise, tá? Em relação agora aos sinais, né, que foi passado semana passada. Então semana passada foi, na realidade tem várias semanas aí que eu venho tendo desempenho bom aqui nos sinais day trade, né? De amostra aí sobre o desempenho do método, e você pode nas criptomoedas ou no Forex pegar os sinais quando eu passar e operar e ganhar dinheiro também, né? A gente teve aí um acerto, um erro, 3 empates, só que 2 empates terminou no lucro, então foi uma semana boa. Empate é o que? Você tem lá a entrada, né? O stop e o alvo 3-1. Né? Às vezes o empate é o que? Não atingiu o 3-1 é empate. Então às vezes ele quase chega aqui, termina um pouco aqui, termina com um lucro bom, mas não chega aqui. Mas eu considero empate porque o objetivo é atingir o 3-1 no mínimo. Certo? E muitas vezes sobe mais além do 3-1, ou se for tendência de baixa, etc. Entendeu? Então, pessoal, para você obter meus treinamentos de trading, especulação, investimentos, vem aqui em comprar. Você tem aqui os cursos. O curso é gravado e tem aulas semanais. Ou seja, ele é gravado, totalmente gravado para você acessar quando quiser, para sempre. Tá com 32 ou 33 horas, se eu me lembro bem agora. Tá evoluindo, né? Aumentando as aulas, etc. E você tem toda semana aulas explicando o método, explicando as regras de métodos de sinais que eu acertei nas redes sociais e no grupo secreto dos sinais. Sinais reais de operações reais, eu explico como é que foi a entrada, a saída, etc. Ou às vezes faço aula, né, tem cerca de 30 minutos a 40 minutos essa aula semanal, e é por um ano de graça que você tem. A renovação é R$50 por ano ali que você paga para renovar esse grupo, onde vai ter toda semana uma aula de vários sinais, de vários acertos que eu tive, explicando o método, e daí você aprende, certo? Por um custo, por um preço muito barato mesmo, muito barato, para esse nível de curso, eu tenho condições de fazer esse preço. E o grupo secreto de sinais você recebe de graça comprando o curso, ou você pode comprar o grupo separado e receber sinais de swing trade e ter acesso à minha carteira de investimentos criptomoedas com potencial de 10.000% no longo prazo, para longo prazo, tá? E tem os cursos de anonimidade. Defesa cibernética, principalmente com criptomoedas, ela é focada, o ideal é a invisibilidade, ou quase invisibilidade, ou anonimidade. Por quê? Você só pode atacar aquilo que você vê. Aquilo que é invisível ou aquilo que é anônimo, você não consegue atacar, você não tem informações sobre isso. Então, nesse curso aqui, que está com praticamente 13 horas, e vai aumentar a carga horária dele, você então aprende a trabalhar anonimamente com criptomoedas, com várias técnicas aqui bem avançadas, usando o Linux, né? Não é um curso de Linux completo, mas, né, ele ensina tudo que você precisa fazer no Linux, no Tails, para conseguir essas habilidades, e outros cursos aqui estão em desenvolvimento. Sempre veja aqui na página se está atualizado algum curso pronto, etc. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Entre em contato para fazer os treinamentos. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.